Participar do projeto Aprender Mais Codó é mais uma forma de acessar o conhecimento neste momento de pandemia. Bom dia a todos, dando sequência à aula do projeto Aprender Mais Codó com a disciplina de Matemática Anos Finais. Trabalharemos com parte dos descritores do tema 3, que trata-se de números e operações, álgebra e funções, dentro da matriz de referência de matemática. Então, iniciaremos com o descritor 24, cujo objetivo é reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens, como décimos, centésimos e milésimos. Então, tomemos como base os algarismos de 0 a 9, que é exatamente os 10 algarismos padrões, e a própria definição do conjunto dos números racionais, que são esses números que podem ser escritos na sua forma fracionária, A sobre B, com esse B diferente de 0. Então, por ser uma fração, ao efetuarmos esta divisão, nós podemos ter ali a existência de números decimais que vamos considerar como a própria extensão os algarismos de 0 a 9 e essas 3 posições características. Nós podemos até reafirmar neste exemplo, onde aqui nós observamos esta vírgula, representando a casa decimal, e o próprio ponto como separador aqui de milhar. Então, nós já temos o reconhecimento da identificação posicional dos algarismos, que é a unidade, dezena, centena e a própria unidade de milhar. Isso aqui é padrão. Porém, estes números após a vírgula, geralmente nós não temos uma certa facilidade, por isso que exige o treino, porque nós vamos estar trabalhando com os décimos como primeira posição, segunda posição, os centésimos, e como terceira posição, o próprio milésimo. Então, fazendo esta reafirmação, vamos analisar aqui a seguinte situação, problema. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina por R$ 2,987 o litro. Então, se você não ter esse reconhecimento e saber diferenciar entre esse ponto e essa vírgula, você pode achar que isso aqui é um preço bem grande, caracterizando até mesmo as próprias unidades de milhar. Mas nós sabemos que esta vírgula, dentro da representação numérica, ela é uma vírgula decimal, caracterizando aqui extensões após a mesma. Então, isso significa que o posto vende a gasolina a R$ 2,00 e... Então, nós vamos fazer uma análise. Nós sabemos que 2 mais 0,987 vai caracterizar esse próprio algarismo. Porém, a questão, ela pede o reconhecimento destes algarismos após a vírgula. Então, nós não podemos classificar esse 0,987, que a gente sabe que pode ser uma extensão, como centésimos. Então, eu anulo o item A. Não posso caracterizar como sendo décimos, porque nós temos aqui 3 posições. E pela ordem, primeiro, décimo, segundo, centésimos e terceiro, milésimos. Então, numa questão como essa, você pode estar representando este 2 e, R$2 e 987 milésimos de real. Então, esse gabarito aqui é o item D. Na outra questão, nós já temos um quadro com a disposição numérica de alguns algarismos. E a questão pede para a gente, o algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número. Então, cada item representando aqui este número. Já descartaremos 1,48. Aqui nós temos quem? Os décimos e os centésimos. A questão pede para a gente o próprio milésimo, que é exatamente esta terceira posição dentro desta ordem. Então, após a vírgula, nós temos, dentro da ordem dos milésimos, esta terceira, como terceira casa decimal, assim falada
no nosso cotidiano. Então, a gente descarta o 1,48, a gente descarta o 1,048, porque esse 4 aqui, ele está indicando a posição dos centésimos, pela própria ordem, né? Primeiro, a gente caracteriza os décimos, que é a primeira posição. Então, a primeira são os décimos. E essa representação ela é válida para qualquer identificação posicional dos algarismos. E como segunda posição, nós temos os centésimos. Então, basta eu fazer esta verificação que automaticamente nós já vamos conseguir representar esta extensão decimal. Então, o outro número, 1,0048. Então, a gente já pode observar que aqui ele está na terceira posição. Ó. É o terceiro algarismo após a vírgula decimal. E a questão pede para a gente exatamente essa posição que este algarismo está ocupando. Né? A gente já organiza aqui como gabarito o item C. Numa questão como essa, a análise mesmo é somente após a vírgula decimal. Então, você nem precisa perder tempo aqui fazendo a verificação dos outros. Agora sim, você precisa saber identificar esta ordem entre primeiro, segundo e terceiro. O terceiro caracterizando os milésimos. O outro descritor já é efetuar cálculos, né, que envolvam operações com números racionais. Nesse caso, vale destacar as principais operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, com os números naturais, a gente consegue fazer isso facilmente, que é exatamente a própria tabuada, que é essa manipulação de 0 a 9 com esses números positivos. Mas quando nós trabalhamos com os números racionais, já exige, né, um pouquinho mais, porque há essa identificação desta ordem, né? E aí, às vezes, eu preciso distinguir, por exemplo, 0,01, 0,10 e 1. Aqui, se a gente associar ao próprio valor monetário, pela posição da vírgula, nós temos valores distintos. Enquanto aqui eu tenho 1 centavo, aqui eu tenho 10 centavos, aqui eu tenho R$1. Né? Então, pela própria verificação, à medida que eu movimento esta vírgula decimal à direita e à esquerda, eu vou aumentando esse algarismo. Né? E aí você pode até fazer essa associação com a própria tabela lá, que nós fizemos da unidade de medida, que à medida que nós verificamos essa movimentação à direita, multiplica-se por 10, e à medida que eu movimento para a esquerda, eu divido por 10. Então, há uma diminuição. Feito isso, a gente consegue perceber a importância da ordem destes, né, números decimais aí, após a vírgula. Então, aqui nós temos uma operação com esse tipo de números. Você precisa identificar, né, sempre de 2 em 2. Aqui nós temos uma expressão numérica a ser resolvida, que é exatamente o resultado desta questão. Né? Então, organizando de 2 em 2, nós podemos fazer esses dois primeiros algarismos, né? 0,74, sempre deixem do lado o espaço de rascunho, como eu já venho reforçando ao longo das aulas de matemática. Né? Então, aqui está só o 0,5. Temos apenas um décimo. Se você colocar esse zero aqui, não vai modificar em nada. Isso aqui não vai deixar de ser o próprio algarismo 0,5, que associando ao contexto monetário, né, é como se fosse 50 centavos. Que geralmente a gente faz essa associação para facilitar esta identificação entre o menor e o maior algarismo, tendo em vista que há um jogo de sinal aqui envolvido. Organizando,
Dentro da adição, eu efetuo normalmente e, ao final, eu compenso essa casa decimal, que é vírgula embaixo de vírgula. Aqui, ó, fica 4. Aqui é 7,5, que é 12. E vai 1. 0 com 0 e 1 é o próprio 1. Então, organizando a expressão numérica, nós temos como resultado dessas duas primeiras operações 1,24. E como conclusão, é a subtração desse 1,24 com 1,5. Se nós organizarmos e verificarmos, este número aqui, ele é maior que este. Então, na subtração, é sempre o menor, né? O maior menos o menor. Então, se você observar, em uma, você tem duas casas decimais. Na outra, você só tem uma. Aí, lembre-se sempre, você pode completar isso aqui com a casa decimal, que não vai alterar o algarismo. Então, efetuando aqui a subtração, você precisa agora organizar, né? Aqui nós temos um número que, ao tomar emprestado do 5, fica 10. 10 menos 4 é o próprio algarismo, 6. Aqui eu já tomei emprestado 1. Eu fico com 4. 4 menos 2, 2. E 1 menos 1, 0. E na subtração, vírgula embaixo de vírgula. Organizando isso aqui, nós sabemos que a diferença é 0,26. Aí, muito cuidado, porque existe o gabarito aqui 0,26. Mas se você observar, o número 1,24, ele é menor, né? E ele está positivo. E o maior é 1,5. No jogo de sinal, sinais contrários, o que eu faço? Subtraio e conservo o sinal do maior algarismo, que é 1,5. Então, o resultado desta expressão numérica é menos 0,26, tá? Então, muito cuidado para você não perder este tipo de questão por conta de jogo de sinal e manipulação com os números decimais. Dentro desse mesmo descritor, nós temos agora a seguinte situação. Pesquisas mostram que a altura média do homem, né, nos anos 1000, era cerca de 1,68. Cuidado com os dados da questão, porque você precisa identificar o que vai ser feito esta equiparação. Aqui, esse 1000 representa, né, os anos. Então, era cerca de 1,68 metros. E no ano 2000, passou para cerca de 1,75 metros. Então, há uma verificação aqui da presença destes algarismos decimais, né, e a própria representação anual, que a gente sabe que é a utilização de números naturais, né? Porque se houver essa quebra, eu já estou, de certa forma, caracterizando um ano seguinte. Como geralmente ao longo do ano nós temos 12 meses, então trabalha-se pelo próprio calendário civil com esse conjunto dos números naturais para a representação, né, deste ano. Então, com base nessas pesquisas, a altura média do homem teve um aumento em centímetro. Guardemos essa informaçãozinha aqui, ó. Porque agora eu vou ter que fazer, né, esta diferença, tendo em vista que a gente observou que teve um aumento. Era 1,68 e foi para e passou a ser 1,75. Então, o primeiro caso de uma questão como essa é você pegar o aumento, né, essa medida hoje, no ano 2000, e subtrair da anterior, que foi lá no ano 1000, que é 1,68. Então, para mim verificar esse aumento, eu vou ter que fazer essa operação aqui, com esses números decimais, que alguns estudantes perdem a questão por não saber fazer esta manipulação, que é o que a gente vem treinando aí constantemente. Então, 1,75, sempre o maior menos o menor, menos 1,68. Tá? E aí vale recordar que esta compensação decimal é somente ao final. Aqui você vai efetuar a operação normal.
né? Então, aqui nós temos um número menor, você vai ter que tomar emprestado, do 7, ficando aqui com 15. 15 menos 8, 7. Você já tomou emprestado aqui, então você fica apenas com 6. 6 menos 6, 0. E 1 menos 1 é o próprio 0. Na subtração, vírgula embaixo de vírgula. E aí eu chamo a atenção para esse tipo de questão, porque às vezes vem pegadinhas, né? Você pode achar que o gabarito é o item A, porque a questão pede esse aumento. Porém, a questão está em metros e ela pede para a gente em centímetro. E aí lembra da nossa última aula que nós trabalhamos com essa transformação de unidades de medidas, grandezas distintas? Então eu preciso relembrar, né, que a cada 1 metro eu tenho o quê? 100 centímetros. Não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer a movimentação e a própria transformação, né? M é o nosso eixo central e eu vou multiplicar. Se eu vou multiplicar, essa vírgula ela vai mover quantas casas decimais? 2 casas decimais pela própria ordem, né? Já que eu vou sair de uma maior para uma menor. Então, partindo, eu tenho a movimentação 2 vezes. Parando aqui, esta vírgula decimal em 7, e a gente sabe que a quantidade de vezes que for necessário eu posso colocar aqui. Isso aqui não vai deixar de ser o algarismo 7. Então, o gabarito desta questão em centímetro é exatamente o item C, né, que é 7 centímetros. Então, além de efetuar cálculo com esses números decimais, com as principais operações matemáticas, nós temos que também ficar atento para estas grandezas em medidas e, se for o caso, fazer essa transformação, né? Isso nós verificamos na aula anterior. No outro descritor, que é o descritor 26, nós já vamos trabalhar com problemas, né, envolvendo aí esses números racionais, com as operações principais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, temos aqui esta situação. Hilda quer aproveitar a promoção e deseja comprar 8,50 metros do tecido apresentado no cartaz. Então, destaquemos aqui esta verificação, que está aqui com 2 casas decimais, mas eu posso fazer a leitura de 8,5 metros, ou 8 metros e meio, né, de tecido, como comumente falamos. Então, em uma questão de matemática, todas as informações, elas precisam ser analisadas e destacadas, né? Então, nós temos aqui um cartaz que indica que está na promoção e que o metro deste tecido é R$ 3,40. Então, são afirmações. De certo que Hilda possui R$ 25 e a questão coloca algumas situações. Então, o primeiro passo, antes de nós analisarmos essas possíveis situações aqui dispostas de A a D, vamos verificar quanto foi que a Hilda gastou de fato. Ela tinha, né, ela possui 25, mas quanto foi que ela precisou de fato aqui para comprar essa quantidade de 8,5 metros. Então, primeiro passo é fazer essa verificação. Eu vou precisar de 8,5 metros e cada metro é R$ 3,40. Aí aqui fique à vontade. Se você quiser acrescentar o 0, não tem problema, né? Não vai interferir, não vai deixar de ser aqui 8,50. De certo que a operação envolvida é de multiplicação, porque a cada metro o tecido custa R$ 3,40. Então, efetuando esta multiplicação, que já exige uma outra regrinha dentro dessa compensação decimal, que é ao final, e precisam ser levadas em conta a quantidade de zeros, né, após a quantidade de algarismos após essa vírgula. Então, aqui nós temos uma multiplicação por 3 números, por 3 algarismos. Então, 0, 0, 0. Intercalando 1, 4 vezes 0. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 4, 32. Com
2 que foi, isso aqui vai para 34, né? Intercalando 1 novamente, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 8, 24, com 1 que foi 25. Organizando agora a conclusão deste produto, né? Nós temos 0, 0, 0, 4 e 5, 9, 3 e 5, 8, e o 2 aqui eu apenas conservo. Porém, nós temos agora que fazer essa compensação. No primeiro, é 1 e 2 casas após. O segundo, também mais 2 casas após a vírgula. Então, essa vírgula ela está aqui. Eu vou fazer a movimentação 4 vezes. Né? 1, 2, 3, 4. Então, o total de tecido vai custar, né, R$28,90. Aí, geralmente, dentro do sistema monetário, do próprio Plano Real, nós utilizamos 2 casas decimais caracterizando exatamente os centavos. Tá? Então, vamos verificar aqui qual a alternativa. A gente já sabe que ela possui só 25. Esse dinheiro aqui vai ser insuficiente, né? Vai ficar faltando ainda. Se nós fizermos aqui a subtração, ainda vai ficar faltando R$3,90, já que ela só possui 25. Né? Se eu fizer essa operação aqui de subtração, ainda vai ficar em débito R$3,90. Né? Aí lembrando que nós temos nosso símbolo do Plano Real, né? Já que aqui é o total que a Hilda vai pagar. Então, o item A a gente descarta. Ela não tem a quantia exata para comprar esse tecido. O item B diz que ela pode comprar, só que vai ficar devendo R$2,10. A gente já confirma, né, que a mesma ainda vai precisar de R$3,90. O item D diz que ela não vai poder comprar esse tecido, pois falta mais de R$100. Então, a gente descarta. Né? Ficando aqui, como alternativa correta, o gabarito C. Ela vai precisar de R$3,90 a mais para fazer a compra desejada. Então, é importante que você aprenda a manipular esses tipos de algarismo, porque você começa a ter uma percepção de quanto é que você tem, de quanto é que você precisa realmente para comprar, né, aquele produto ali que você está desejando, né, seja ele qual for, que neste caso é o tecido, né, que a Hilda deseja comprar, mas que possui apenas R$25, o que a gente detecta que vai ser insuficiente. Né? Se for comprar em espécie, ela vai precisar de mais R$3,90. Se for comprar no débito, ela ainda assim, se ela tiver só R$25, ela vai precisar desses R$3,90, o que poderá ocorrer aí futuramente uma incidência de juros, né, se for o caso de uma conta corrente. Nós vamos ver mais um pouco à frente em matemática financeira. E a necessidade e a importância deste tipo de operação matemática, que na grande maioria das vezes, em problemas, nós recairemos desta manipulação numérica. Temos uma outra situação também que envolve esta utilização dos números decimais. Né? Vânia precisa de 1.200 gramas de extrato. Aí nós estamos trabalhando com os elementos sólidos. Vale a gente destacar logo de imediato que a cada 1 quilo, né, kg, quilograma, nós temos o quê? 1.000 gramas. Estou trabalhando com esses produtos sólidos. De tomate para fazer um prato especial. Então, a Vânia pesquisou o preço de várias marcas, em diversos supermercados, e o produto mais em conta que encontrou estão no quadro abaixo. Então, foi feita essa pesquisa, né? De certo que a gente não pode esquecer que ela vai precisar dessa quantidade aqui, né? De 1.200 gramas. O que a gente verifica? Que o primeiro são 300 gramas. Então, ela vai precisar de quantas caixas? 4 caixas. Aqui,
são 240 gramas. Se ela vai precisar de 1.200, automaticamente a mesma vai precisar de quantas caixas? Né? Será se ela vai precisar dessa mesma quantidade aqui apenas, que é 4? E aí eu começo a perceber que ela vai precisar de 5 caixas. Nós podemos confirmar, ó, 0, 5 vezes 4, 20, né? 10 com 2 que foi 12. Então, aqui ela vai precisar de 5 caixas, e aqui, com o extrato de 200 gramas, ela vai precisar de 6 caixas. Então, essa primeira informação, ela é importante, né? Tendo em vista que ela encontrou esses 3 produtos aqui em conta. Então, o primeiro custa 90 centavos, que é exatamente 0,90, né, de real. E o outro produto, que é o produto B, 80 centavos. E o outro, 70 centavos. Então, é o verdadeiro marketing. Porque, aparentemente, a Vânia pode ir para o que é menor. Né? Não, vou levar o produto aqui que custa só 70 centavos. Mas ela vai precisar de 1.200 gramas. Para isso, ela vai ter que fazer uma pequena interpretaçãozinha aqui. Né? Porque aqui ela vai precisar de 4. Se a gente fizer essa manipulação, e aí daí a importância de 0,90 vezes 4, isso aqui eu vou obter, né, pela própria organização, 0 vezes 4, 0. 4 vezes 9, 36. Vai 3, ó. 0 com 3 que foi, conserva esse próprio 3. 1 vírgula e 2 dígitos após. Então, essa vírgula volta 2 vezes. Então, aqui vai custar 3,60. O outro produto, ela vai precisar de 5. Ele é mais barato, mas aqui ela vai gastar R$4, né? Dentro desta, se nós efetuarmos o produto aqui, ó, 5 vezes 0,80, que nós vamos seguir esse mesmo raciocínio. Aqui, a mesma, né, vai pagar mais barato ainda que o produto B, mas ela vai precisar de 6 produtos, já que cada um deles só são 200 gramas. E aí, se eu efetuar aqui, né, 0,70, que são exatamente 70 centavos, vezes esses 6 produtos, nós vamos observar que a Vânia vai precisar de 0, 7 vezes 6, 42, né? Então, 2 e vai 4. 6 com 4 que foi, a gente fica com o próprio 4. Então, 1 vírgula e 2 dígitos após. Ela volta 2 vezes, ó. Então, esse aqui fica 4,20. Então, fazendo esta análise inicial na questão, agora nós vamos interpretar, né? Qual dos produtos A, B ou C ela deve comprar para ter o menor gasto? E tem A. O mais econômico é o produto A? É uma possível saída, né? E isso só foi possível verificar a partir do momento que eu fiz o desenvolvimento da questão, né? Porque aqui está o preço maior, porém, aqui a quantidade ela é maior. Item B. O mais econômico é o produto B? Não. Né? A gente descarta. Ainda assim, o A permanece sendo o mais econômico. O mais econômico é o produto C? Também não. Ele é o maior de todos, mesmo sendo o menor preço. Porém, a quantidade é a menor. O gasto é o mesmo na compra de qualquer produto? Também não. Eu descarto essa hipótese. Então, o gabarito da questão é o item A, né? O produto mais econômico é o produto A. Então, a gente reafirma a importância destas unidades de medidas, da verificação, né, destes mais para essa, porque se você for pelo preço aqui que é menor e não associar, você vai cair numa gafe, né? Aqui é o produto que vai custar mais caro para a Vânia. Né? Então, o gabarito da questão é o item A. E como conclusão da nossa aula de hoje, eu trago o descritor 27, né, que envolve cálculos simples com valores aproximados de radicais.
E aí chama a atenção, né, para este tipo de cálculo, que são exatamente com os números ditos irracionais. E aí, para a gente não estar manipulando números, e aí os números irracionais, eles são infinitos e não periódicos, ou seja, após a vírgula, nós temos infinitos números e que não se repetem. Então, com esse tipo de radical, geralmente nós trabalhamos com a aproximação e em algumas situações a questão disponibiliza, né, o valor destes números. Então, nós temos aqui, né, um contexto. Para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até o seu imóvel. Então, essa distância foi representada em metros pela expressão, tá aqui, 2 raiz de 10 mais 6 raiz de 17. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é 2 vezes, essa informação aqui nós vamos guardar, tá? A medida fornecida por essa expressão. O primeiro passo é essa identificação da própria raiz. O que a gente percebe? Né? Que pela tabela de números quadrados perfeito, aqui o 10 está após o 9. Então, a tabela de números quadrados perfeito é o quê? Vai de 0 a 9, e aí vamos destacar aqui os números que estão nas extremidades dele. O 2 ao quadrado, por exemplo, é o próprio 4. O 3 ao quadrado é o próprio 9. E se eu pegar o próximo algarismo aqui, eu já vou obter um radical pela tabela, né, desse n e esse próprio n ao quadrado, que é uma forma da gente detectar caso a questão não disponibilize esses valores aproximados desses radicais. O 4, ele já vai estar muito distante, ó, que é exatamente 16. Vamos fazer logo mais um, porque eu identifico a raiz de 10 e a raiz de 17 aproximada, né? Com ele sendo 5, eu já vou ter aqui o próprio 25, né? Já que é n ao quadrado, tendo em vista que nós estamos trabalhando com raízes quadradas, né? Então, a gente já percebe que a raiz aproximada desse algarismo está entre o 3 e o 4. Então, entre um número e outro, pela própria reta numérica, nós temos o quê? Infinitos números. E aí, o nosso sistema de numeração decimal, ele é o padrão. É como se fosse aqui uma régua, né? A metade dela, 3,1, 3,2, 3,3, até atingir o próximo número inteiro. Então, nós podemos dizer que esta raiz de 10, ela é aproximadamente, pela tabela de números quadrados perfeito, né? E aí eu vou utilizar aqui a expressãozinha, o próprio símbolo, né, da raiz aproximada. 3,1. Pela própria notação, a própria raiz de 17, que está também entre o 4 e o 5, que é aproximadamente 4,1. Vamos pegar apenas com uma casa decimal, porque a questão pede para a gente esse valor aproximado, né, de fio que o Felipe vai precisar para fazer essa instalação aqui, né? Então, nesse caso, não deixa de ser a manipulação com os números decimais. A gente sabe que isso aqui, entre um número e outro, que está aqui implícito, é o produto. Então, é 2 vezes. E aí a gente organiza. Porque se eu for fatorar isso aqui, eu vou ficar com dois números irracionais, que é o 2 e o 5, que seriam os possíveis fatores. Então, não vai interferir, né? Então, fica 2 vezes essa raiz aproximada, que é 3,1, mais 6 vezes a raiz de 17, que é exatamente 6 vezes 4,21. Manipulando isso aqui, o que eu observo? Que eu vou ter, ó, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6, uma vírgula e um número depois, ela volta uma vez. E aqui, ó, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24. Essa vírgula volta uma vez. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24, uma vírgula e um algarismo após. Então, ela volta uma vez. Organizando esta soma, que também são com números decimais, o que eu obtenho aqui como total? Né? 2 e 6 é 8, e o 6 com o 24 é 30.
Só tenham o cuidado, porque a questão utiliza aqui que é 2 vezes a medida fornecida. Então, para concluir, você precisa fazer o produto, tá? De 30,8 vezes 2, que vai dar 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 0, 0 com 1, que foi. 2 vezes 3, 6. Uma vírgula e um número após. Então, ela volta uma casa decimal. Então, nessas condições, Felipe comprará aproximadamente 61,6 metros de fio, que é o gabarito item C. Tá? Temos também aqui mais uma situação, né, envolvendo este cálculo com radicais, que é uma das aplicações com os números decimais, com a forma geométrica aqui, né, de um quadrilátero. Então, João tem um terreno retangular, como indicado na figura abaixo. Sabendo que ele vai cercar. Então, por este verbo aqui, cercar, a gente já identifica, né, que nós vamos trabalhar com a região externa, o perímetro da figura. Né? É todo o terreno que precisa ser cercado. Tá? Então, já não vou trabalhar, e aí nós já sabemos distinguir entre área e perímetro. A área é o total, né, a ser preenchido essa região interna. O perímetro é exatamente a região externa. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos que vai ser com 2 cordas. Vale também essa informação. Você precisa retirar todos esses dados. E ele vai secar com 2 cordas o terreno para o estacionamento. Então, quantos metros de corda serão necessários aproximadamente? Então, o primeiro passo é você identificar se é um tipo de quadrilátero, mais precisamente o retângulo. 2 desses lados são paralelos, e aí, se de um lado é 5 raiz de 2, do outro também é 5 raiz de 2. Então, organizando, você vai ficar aqui para não ter que substituir esta raiz de 2, que a gente sabe que é racional, e que pela tabela é aproximadamente, né, pela própria observação, isso aqui é aproximadamente 1,41, pela sua forma decimal. Né? Então, agora eu preciso fazer o cálculo do perímetro desta figura. Então, a borda né, inferior aqui é 9 raiz de 2, logo, a superior também ela é 9 raiz de 2. Já tem que fechar aí o formato retangular. Lateral direita, 5 raiz de 2. Automaticamente, lateral esquerda também tem que ser 5 raiz de 2. Então, pelo cálculo do número de radicais, é como se aqui eu tivesse as operações com os monômios. Quando essas partes literais elas são iguais, ou quando esses termos são semelhantes, o que eu posso fazer aqui? Eu posso conservar, né, esta parte que está se repetindo, que é exatamente o radical aqui, né, raiz de 2, e fazer a manipulação normal dos coeficientes aqui, ó. Então, 9 com 9, 18, e 5 com 5, 10. Então, isso aqui vai ficar o quê? 28 raiz de 2. Então, você precisa, já que ele vai precisar comprar em metros, né, essas cordas. Então, você tem que fazer a organização deste valor aqui aproximado, que é exatamente o número decimal. Então, você manipula, você pode até utilizar aqui só uma casa decimal. 28 vezes 1,4, porque após a vírgula, esse número sendo maior ou igual que 5, você anula e acrescenta 1 no anterior. Mas se ele for menor, você pode simplesmente ignorar, que não vai interferir no teu cálculo final. Organizando com uma casa decimal, tendo em vista que aqui o gabarito, a maioria está com uma casa decimal. Então, 4 vezes 8, 32, né? 2 vai 3, 8 com 3 que foi, é o próprio 11.
Aqui, nós, 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 2, 2. Fechando, nós temos o quê? 2, 1 e 8, 9. E 1 e 2, 3. Uma vírgula e um número após. Então, ele vai precisar de, para uma só corda, 39, né, ó, o 2 eu conservo, 1 e 8, 9, e 1 e 2, 3. Uma vírgula e um número após. Ela vai voltar uma vez, 39,2. Só que aí o estacionamento, ele vai ser cercado com 2 cordas. Então, o que eu vou fazer para concluir a questão? Eu vou pegar esse 39,2. Então, o resultado dessa expressão aqui, ó, 28 raiz de 2, ela é aproximadamente, pela presença do número aqui irracional, 39,2. Não esqueçamos que aqui nós temos o cálculo, tá? É a área de rascunho, que ficou um pouquinho aqui apertado, tá? Então, só fechando, ele vai precisar, para fechar o estacionamento, efetuando aqui o produto, 39,2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Ó, 3 vezes 2, 6. Com o que foi? 7. Uma vírgula e uma casa após. Ela volta apenas uma vez. Então, nesta questão, a quantidade de metros de cordas, aproximadamente, que o João vai precisar para cercar esse terreno, é o gabarito item C, 78,4 metros. Tá bom? Então, vocês observaram que na aula de hoje foi feita esta manipulação com os números decimais e que, além da tabuada, nós precisamos agora estar atentos a esta extensão decimal, que é exatamente a verificação dos décimos, centésimos e milésimos, tá bom? Eu espero que todos estejam atentos, transcrevendo todas essas situações, problemas e cálculos para o caderno ou para um espaço aí de rascunho, para que vocês possam futuramente utilizar, né, numa avaliação externa que está previsto aí para o mês de novembro. Tá bom? Desejo a todos um bom dia e bons estudos. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As
aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Olá, alunos do projeto Aprender Mais Codó, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estarei aqui com vocês, compartilhando mais um pouco dos conhecimentos dessa disciplina que é tão importante, na questão da leitura, da interpretação textual. Tá? Então, sejam bem-vindos, fiquem ligados aí, acompanhem a aula do início ao final. Tá bom? Não esqueçam de fazer os comentários e de registrar a frequência de vocês, que vai estar disponível aí no chat, certo? Vamos iniciar, então, com essa frase que eu trouxe aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre a importância da aprendizagem, que diz o seguinte: o que é bonito sobre a aprendizagem é que ninguém pode tirá-la de você, certo? Então, o conhecimento, ele é algo que ninguém pode tirar da gente. Então, convido você, a agregar um pouquinho mais de conhecimento, a ter uma aprendizagem significativa acompanhando a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos iniciar? Na aula de hoje, nós vamos falar, ainda dando continuidade ao assunto da aula anterior, que eu acredito que vocês acompanharam, certo? Que vai falar sobre coerência e coesão no processamento do texto. Na aula passada eu expliquei um pouquinho para vocês, sobre o que é a coesão e o que é a coerência textual. E hoje nós vamos continuar esse estudo trabalhando com outros descritores. Quais são os descritores da aula de hoje? Nós vamos trabalhar com o descritor de número 9, cujo objetivo é diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Vamos trabalhar também com o descritor de número 10, cujo objetivo é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O descritor 11, estabelecer relação entre causa e consequência entre as partes e elementos do texto. E, por último, o descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Certo? Então, vamos lá, vamos aprender, estejam ligados e acompanhem aí conosco, tá bom? Vamos iniciar o nosso estudo falando sobre esse descritor de número 9. O que diz o descritor 9? Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Então, a gente vai fazer aqui uma introdução a esse assunto, o que são informações principais, o que são informações secundárias, para depois nós trabalharmos com algumas questões parecidas com as que vocês irão encontrar lá na Prova Brasil, ok? Então, primeiro, é preciso a gente entender que todo texto, ele é um tecido de ideias. Quando nós escrevemos um texto, as ideias, elas estão entrelaçadas, nós não vamos produzir um texto de maneira que as frases fiquem soltas, fiquem desconexas, Então, a gente sempre está procurando relacionar uma ideia com uma outra para que, ao final da escrita, aquilo faça sentido, certo? Então, o texto ele é um tecido de ideias.
E essas ideias, elas vão se entrelaçando, elas vão se organizando, se ligando, né, entre as frases que vão formar os diferentes parágrafos desse texto. E nós vamos observar que dentro do texto, nós vamos ter as ideias centrais, principais e tópicas, certo? E nós vamos ter também as ideias secundárias, coadjuvantes e acessórias. Então, dentro de um texto, basicamente, nós iremos formá-lo com ideias principais e ideias secundárias, tá? E nós vamos entender que ambas são importantes para o desenvolvimento do texto. Não consigo escrever apenas com ideias principais, eu preciso das ideias secundárias para acrescentar, para exemplificar, para ilustrar e para complementar, certo? Então, na verdade, o texto ele vai precisar tanto das ideias principais quanto das ideias secundárias. Aqui no outro slide, vocês podem acompanhar aí comigo, nós vamos falar sobre a função das informações, tá? Ele diz o seguinte, que a ideia central é o mais relevante de um texto ou de outra manifestação de um pensamento. As ideias secundárias ajudam a criar um contexto e a reforçar o essencial, mas pode-se prescindir delas sem alterar o significado do texto, como, por exemplo, em um resumo. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do texto, né, nós vamos ter a ideia relevante, a ideia central, a ideia núcleo, né, sobre a qual eu quero falar e manifestar o meu pensamento, e nós vamos ter as ideias secundárias. As ideias secundárias são aquelas que vão ajudar a reforçar aquela ideia núcleo, aquela ideia principal, certo? E o que ele está dizendo aqui para a gente é que as ideias secundárias, elas podem ser retiradas do texto sem que o texto perca o sentido. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um resumo. Quando a gente vai fazer um resumo de um texto, a gente vai se focar nas ideias principais, né? Nas ideias centrais. Nós vamos eliminar tudo que é ideia secundária. Porque, como eu já falei, a ideia secundária ela é um complemento, né? Ela é um acréscimo, certo? Então, quando a gente vai fazer um resumo, o que importa para a gente são as ideias principais do texto. Então, a gente acaba deixando de lado ou descartando, né, o que é secundário, certo? Mas atenção, temos aqui algumas observações que são importantes, né, nesse estudo das ideias principais e das ideias secundárias. O que eu disse aqui? Um texto contém muito mais ideias secundárias do que principais. Então, geralmente, quando nós vamos ler um texto, nesse texto ele vai ter uma ideia núcleo, né, uma ideia central, e nós vamos ter várias outras ideias secundárias que vão servir para reforçar esta ideia principal. Então, o que eu estou dizendo aqui é exatamente isso, né, que as ideias secundárias elas aparecem em maior número no texto para poder reforçar aquela ideia central. O conteúdo das ideias secundárias não é o mais importante, mas sem ele o texto não flui. Para que o texto possa ter um bom desenvolvimento, ele precisa das ideias secundárias, né? Senão você vai acabar ficando na repetição de uma mesma ideia. Seu texto não cresce, seu texto não flui, né? Não evolui. Então, para que o texto evolua e se desenvolva corretamente, nós vamos precisar do uso das ideias secundárias. Então, são as ideias secundárias que ajudam a desenvolver o texto, certo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo para a gente compreender aí na prática, né, como distinguir as ideias principais das ideias secundárias. Vamos observar aí o exemplo comigo. Trouxe aqui enunciados simples, tá? Algumas frases que estão escritas aí sem nenhuma conexão direta. Vamos observar. Júlia chegou ao Chile em 1985. Ela não contava ainda com 6 anos. Ela teve que acompanhar a família. Após a chegada, matriculou-se logo numa escola para estrangeiros.
Então, aqui eu tenho 5 enunciados, né, simples, 4 enunciados simples, né? Júlia chegou ao Chile, ela não contava ainda com 6 anos, ela teve que acompanhar a família e, após a chegada, matriculou-se logo numa escola para estrangeiros. Apesar dessas 4 frases, né, elas não estarem interligadas com nenhum conectivo, nós temos aí uma ideia central, né? De que eu estou falando? O que eu quero passar? Qual é a informação mais importante desses 4 enunciados? O que eu quero falar? Sobre a chegada de Júlia, certo? Então, a chegada de Júlia é a minha ideia principal, é a minha ideia central. E todas as outras que eu utilizei aí nas frases anteriores são exemplos de ideias secundárias. Eu estou acrescentando informações, né? Que ela não tinha 6 anos, que ela teve que acompanhar a família e que ela se matriculou em uma escola para estrangeiros, certo? Então, a ideia central do enunciado aqui é a chegada de Júlia. Todas essas outras eu vou chamar de ideias secundárias. Aqui no exemplo seguinte, nós temos esses enunciados de maneira interligada, né, com os conectivos, que foi o que a gente trabalhou na aula anterior, né, os elementos de coesão. Então, aqui eu formei um texto só com todas essas frases. O que eu disse aqui? Júlia, que não contava ainda com 6 anos, chegou em 1985 ao Chile, para onde ela teve de acompanhar a família, matriculando-se numa escola para estrangeiros. Então, vocês observaram aí que eu peguei os mesmos enunciados, né, e reuni tudo em um período só, utilizando elementos conectivos, né, para que o texto tenha sentido. E aí, o que a gente vai observar? Que nesse trecho, a ideia central continua sendo a chegada de Júlia, né? Júlia chegou em 1985 ao Chile. É esse o fato central do meu texto. Então, todas as demais ideias, elas vão estar interligadas a essa oração principal. Então, todas as outras ideias, elas são chamadas de ideias secundárias, tá? Elas complementam, elas acrescentam, elas ilustram, que é a função da ideia secundária, ok? Vamos agora, pessoal, partir para as questões, né, que nós iremos encontrar sobre esse descritor que eu acabei de falar, que é o descritor de número 9, onde nós precisamos aprender a diferenciar a ideia principal, a informação principal do texto, da informação secundária. Tá? Eu trouxe aqui o seguinte texto para vocês, quero convidá-los a acompanhar a leitura comigo, tá bom? É importante que a gente leia, releia, né, atentamente, para que a gente possa chegar à opção correta no final da questão, tá bom? Então, vamos lá. Bombeiros capturam cobra coral achada dentro de casa em Ipamirim. Segundo a corporação, serpente tem cerca de 1 metro de comprimento e estava nas proximidades de uma mesa. Vamos ao texto. Bombeiros capturaram uma cobra coral dentro de uma casa no setor central de Ipamirim, região sudeste de Goiás. A serpente tem cerca de 1 metro de comprimento e estava perto de uma mesa. De acordo com o sargento Rafael Antônio da Silva, os moradores avistaram a cobra por volta das 19h30 de sexta-feira, 8. Como há crianças na casa, eles ligaram de imediato para a corporação. Pegamos a cobra com a pinça, colocamos no tambor e transportamos até uma reserva, onde a soltamos, contou o sargento. Silva afirmou que a cobra não atacou os moradores e também não apresentava ferimentos. Muito bem, essa aqui é uma notícia publicada no G1, certo? Vamos ver o que diz o enunciado. O enunciado vai nos questionar sobre qual é o trecho que apresenta a principal informação desse texto. Então, vocês viram aí que é uma notícia, né? E certamente ela tem um fato central, certo? Qual é esse fato central? Qual é essa informação principal que esse texto quer nos informar? Vamos observar aqui o que dizem as alternativas. Na letra A, nós temos:
Silva afirmou que a cobra não atacou os moradores e também não apresentava ferimentos. Seria essa a informação principal do texto? Letra B. Bombeiros capturaram uma cobra coral dentro de uma casa no setor central de Ipamirim, região sudeste de Goiás. Letra C. De acordo com o sargento Rafael Antônio da Silva, os moradores avistaram a cobra por volta das 19h30 de sexta-feira. E a letra D. Pegamos a cobra com a pinça, colocamos no tambor e transportamos até uma reserva, onde a soltamos, contou o sargento. E aí, pessoal, qual seria a informação principal deste texto? Qual foi a opção que vocês acham que está correta? Comentem aí comigo. Vamos ver? Alternativa B, né? O que diz a alternativa B? Bombeiros capturaram uma cobra coral dentro de uma casa no setor central de Ipamirim, região sudeste de Goiás. Então, quando a gente volta lá no texto, essa informação ela já está presente no título, né? Na manchete. A notícia ela apresenta uma manchete, que é o que vai resumir o que vai ser informado ao leitor. Tá? Então, quando eu leio a manchete, eu já sei do que o texto vai tratar. Qual é a informação central desse texto? Está lá em cima, né? Bombeiros capturam cobra coral achada dentro de casa em Ipamirim, região sudeste de Goiás. Isso vai estar colocado lá no primeiro parágrafo do texto, certo? Então, muito bem. Quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2, nós temos aí outro texto, né? Agora falando sobre a nova lei ortográfica, tá? Acompanhe comigo. Nova lei ortográfica chega à escrita Braille. Todas as mudanças promovidas pelo acordo ortográfico serão adotadas pelo português convertido em Braille. Sistema criado pelo francês Louis Braille para pessoas com deficiência visual. O acordo influencia o Braille, pois nesse sistema as palavras são escritas letra a letra e cada vocábulo tem até 6 pontos em relevo. Um cego treinado é capaz de detectar a ausência ou a presença do trema em determinadas palavras, assim como hífens, acentos e pontuações. Com isso, o Ministério da Educação já prevê a adaptação de livros didáticos em Braille à nova grafia. Então, é um texto publicado aí na revista Língua Portuguesa, certo? Em 2009. Qual seria a informação principal que está sendo abordada nesse texto? Vamos ver aqui as opções. Letra A. O sistema Braille adotará todas as mudanças ortográficas? Letra B. O sistema Braille foi criado pelo francês Louis Braille. Letra C. O MEC está atento ao problema da leitura dos cegos. E letra D. O cego treinado pode detectar a presença do trema. Qual dessas é a informação central do texto? Tema, né? O núcleo. Como eu disse para vocês anteriormente, né? Nós vamos ter uma ideia central e nós vamos ter várias ideias secundárias que estão ligadas a essa ideia central. Então, por isso, é importante a gente ficar atento para não confundir o que está complementando daquilo que é o núcleo, né? Daquilo que é o centro. Então, observando aí as alternativas, o que nós temos como alternativa correta? Nós vamos ter a letra A, né? O sistema Braille adotará todas as mudanças ortográficas. Essa informação, ela está prevista lá no título e ela está logo na primeira frase do texto, quando ele diz: todas as mudanças promovidas pelo acordo ortográfico serão adotadas pelo português convertido em Braille. Por que as demais alternativas, elas não são informações principais, né? Falar que o sistema Braille ele foi criado por Louis Braille é uma informação extra, é uma informação que acrescenta aí, que foi acrescentada no texto, né? Relacionada ao assunto principal. Falar que o MEC está atento ao problema de leitura também é uma informação complementar.
e que o cego pode detectar a presença dos sinais de pontuação também é uma informação complementar. E todas elas estão relacionadas ao núcleo, que é a ideia de que o sistema Braille vai adotar as mudanças ortográficas, certo? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, vamos falar sobre a natureza em risco. Vamos falar sobre extinção, certo? Então, acompanhe a leitura do texto. Extinguir significa fazer com que uma coisa desapareça para sempre. Essa palavra, infelizmente, está sendo muito usada para descrever a triste situação de muitos animais na face da Terra. Você, com certeza, já ouviu dizer que as baleias, os tigres, as onças estão correndo risco de extinção. Muitas vezes, a extinção é causada pela introdução em uma certa região de uma espécie que não vivia lá. Se essa espécie for agressiva, poderá acabar com os outros animais da região. Por isso, não é aconselhável introduzirmos animais de um certo país em outro, sem antes sabermos quais as consequências que isso pode acarretar. Um exemplo de extinção é o dodô, uma ave grande que vivia na Ilha Maurício, no Oceano Índico. Ela era grande no Oceano Índico. Com a chegada dos colonizadores europeus, as populações dessa ave começaram a diminuir. Ela era grande e não conseguia voar. Por isso, se tornou um alvo fácil para os caçadores. O homem, sem se preocupar em preservá-la, acabou eliminando essa ave preciosa. O último dodô foi visto em 1681. Ok? Compreenderam aí a leitura do texto? O que diz o enunciado? Né? Nós vamos identificar mais uma vez qual é a informação mais importante que foi apresentada nesse texto. Vamos ver aí o que dizem as alternativas. Letra A. A definição da palavra extinção, é esse o objetivo do texto, né? A ideia principal é falar sobre a definição da extinção, da palavra extinção. Letra B. A chegada dos imigrantes europeus, seria essa a alternativa correta? Letra C. O jeito de se prevenir a extinção, ou letra D. O perigo de extinção de animais. Acredito que essa está bem fácil. E vocês já acertaram, com certeza, né, aí nos comentários. Vamos ver aí o que diz? A resposta correta é a letra D, né? O texto tem como informação mais importante falar sobre o perigo de extinção dos animais, tá? Ele usa a definição e outras informações para complementar esta ideia, ok? Continuando, pessoal, agora nós vamos falar sobre o descritor de número 10, tá? O que diz o descritor 10? Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Quando nós trabalhamos nas aulas anteriores sobre tipologia textual, né, nós falamos sobre a tipologia narrativa, que é aquela que tem como objetivo contar uma história. Tá? Então, vocês já conhecem vários gêneros que se enquadram aí dentro da tipologia narrativa, como a crônica, o conto, né? E vários outros tipos de texto. E aqui a gente vai fazer uma retomada dos elementos da narrativa. Talvez vocês já trabalharam com esse assunto, né? Então, a gente vai fazer aqui uma breve revisão desses elementos, porque a prova poderá cobrar de vocês a identificação desses elementos. Então, a prova pode pedir que você identifique quais são os personagens do texto. A prova pode pedir para você identificar qual é o tipo de narrador que aparece nesse texto, né? Qual é o tempo, qual é o espaço, certo? Então, nós vamos fazer aqui uma introdução a respeito desses elementos da narrativa. Então, quando nós vamos criar uma história, contar uma história, nós precisamos primeiro ter um enredo. O enredo é o assunto da história, tá? E esse enredo ele pode ser organizado de maneira linear ou não linear, certo? E quando nós vamos organizar essa história, o assunto que nós vamos contar,
nós precisamos ter personagens, né? Não existe narrativa sem personagens. E quem são os personagens? As pessoas, né, os envolvidos dentro da história, que não precisam ser pessoas, como, por exemplo, na fábula. Na fábula, os personagens são animais, né, que se caracterizam como se fossem pessoas, né, que têm comportamentos humanos, né. Então, os personagens são aqueles que participam da história. O narrador, quem é o narrador dentro do texto narrativo? É a voz do texto. É a voz que fala dentro do texto. Esse narrador ele pode ser observador, acredito que vocês devam lembrar, né? O narrador observador é aquele que conta a história, mas ele não participa dela. Ou seja, ele está fora apenas observando os fatos, certo? Temos o narrador personagem, que é aquele que vive os fatos, né? Que está participando ativamente daquela história e vai contar a história a partir do seu ponto de vista, da sua experiência, da sua vivência, certo? E nós temos ainda o narrador onisciente, que é aquele narrador que vê tudo dentro da história, inclusive aquilo que os personagens pensam, o que eles sentem, né? Então é aquele narrador que tem um domínio de tudo que ocorre dentro da narrativa, tá? Então, lá nas questões da Prova Brasil, podem aparecer questões que vai pedir para você identificar o narrador. Então, você precisa saber distinguir esses 3 tipos de narrador, certo? Temos também como elemento da narrativa o tempo, né? O tempo é quando a história foi narrada, né? Quando que esses fatos ocorrem. Então, toda narração, ela tem um tempo que vai determinar o período em que essa história acontece. Né? Foi no século XIX, foi na atualidade, né? Foi em que época, né? E esse tempo, ele também se divide, ele pode ser cronológico, que segue aí a ordem dos acontecimentos, mas ele pode ser psicológico, que vai envolver a questão da mentalidade do personagem, do narrador que vai definir como que ele vai contar esses fatos, ele não precisa seguir uma ordem natural, certo? E nós temos ainda o espaço, que é o local onde a história se passa, né? É numa floresta, é numa cidade grande, é numa fazenda, é num sítio, né? Então, esse é o espaço que é o local onde se passa a história, onde toda a trama se desenvolve, né? E dependendo da narrativa, nós podemos ter vários espaços, não precisa ser apenas um espaço, depende da história, depende do texto, né? Os espaços podem mudar ao longo do desenvolvimento do texto, certo? Vamos agora para algumas questões relacionadas ao descritor 10, tá bom? Vamos para a questão 4. Temos aí o texto do Carlos Drummond, cujo título é O que dizem as camisetas? Tá? Me acompanhe para a gente analisar junto a questão mais à frente. Diz assim: apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. Que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral, apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca, retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou é um sabotador do processo de abertura democrático. O voto é secreto. É secreto, mas a camiseta não é. Muito pelo contrário. Ainda há gente neste país que não assume a sua responsabilidade cívica, se esconde feito avestruz. E, pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Muito bem. Esse texto, né, ele representa um diálogo. Vocês observaram aí a presença, né, dos travessões, né? Então, ele é um diálogo, é uma conversa, né, entre amigos sobre a questão das camisetas.
Eu acredito que vocês compreenderam bem. Vamos ver o que diz o enunciado. O conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de... Lembrando, né, pessoal, que toda história, né, ela precisa de um conflito, né? O elemento que vai fazer com que essa trama se desenrole, se desenvolva. Qual seria o conflito dessa história que a gente acabou de ler? Letra A. Alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição. Letra B. Muitas pessoas não assumirem a sua responsabilidade cívica. Letra C. Um senhor comentar que o cidadão goza de total liberdade? Ou letra D, alguém comentar que a camiseta, ao contrário do voto, não é secreta? Qual é, né, o ponto de partida aí para o desenvolvimento desse texto? Qual é o conflito gerador desse texto? O que vocês responderam? Vamos ver? A letra A, né, é a resposta correta. Alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição. Vamos observar lá no texto. Ele inicia dizendo assim: apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao se deparar com uma que não tem nada escrito. Então, o desenvolvimento do texto depende desse fato principal, né? Então, esse é o conflito que gera toda a narrativa, todo o desenvolvimento, todo o diálogo entre os personagens do texto, ok? Vamos seguindo agora para a questão 5, tá? Questão 5, nós temos o texto Coração conta diferente. 7 vezes 5 é igual a 45. O Renato começou a rir e cochichou comigo. Essa menina é meio lelé. Eu não ri nem falei nada. Mas uma coisa lá dentro da minha cabeça me disse que 7 vezes 5 é igual a 35. Como foi a Adriana que tinha escrito no quadro, eu não percebi o erro. Aquele 4 que ela desenhou tão certinho no lugar do 3 era tão bonito. Até os números da Adriana são lindos. Tá errado, tia, tá errado, gritou toda esganiçada a Karina. A tia, então, mandou a Adriana sentar. Ela ficou com a cabeça abaixada um tempão. Aí, arranquei a beiradinha da última página do meu caderno e escrevi: não liga, Adriana, o 45 que você escreve é tão lindo quanto o seu cabelo. Fiz bem depressa uma bolinha com um bilhete dobrado, mirei e joguei. Ela caiu no colo da Adriana. Compreenderam um texto interessante, né? Então, o título do texto é Coração conta diferente. E o que é que o texto está falando, pessoal? É de uma situação ocorrida dentro da sala de aula, né? A professora pediu que uma aluna respondesse, né? 7 vezes 5. A aluna foi lá e respondeu 45. E a turma começou a caçoar, a zombar, né? Porque a resposta estava errada. Mas a pessoa que narra a história, o narrador do texto, né? O colega de Adriana, ele diz que não tinha percebido, né? Que ela tinha errado. Porque o 4 dela era tão bonitinho, né? Que para ele, né, a resposta estava correta, né? E aí ele diz que a Adriana ficou chateada porque os colegas zombaram, né, zoaram dela, e ele foi lá escrever um bilhetinho, né, dizendo que o 45 que ela escreve é tão lindo quanto o seu cabelo. E aí mandou o bilhetinho para a Adriana. Tá? Então, essa é a narrativa que nós temos aí na questão 5. Vamos ver a pergunta sobre essa questão. Quem é que conta essa história? Né? Então, toda narrativa ela apresenta um narrador, a voz que fala no texto. De quem é essa voz que fala no texto? É da Adriana, da menina que errou a tabuada? É da menina que gritou, tá errado? É do menino que começou a rir? Ou é do menino que escreveu o bilhete? O que vocês acham? Essa resposta está bem óbvia, né?
A resposta aqui correta vai ser a letra D, né? O menino que escreveu o bilhete. Esse menino, ele não se apresenta aí no texto, né? Ele não se apresenta, ele não diz o seu nome, né? Ele fala dos colegas de sala, fala do Renato, da Adriana, da Karina, mas ele não se apresenta. Mas nós sabemos que é um colega, né, de sala da Adriana, pela forma como o texto foi narrado, né? Então, vocês fazendo a leitura, você consegue perceber a voz desse menino dentro do texto, que é o menino que fez o bilhete para a Adriana, certo? Resposta letra D. Vamos ver mais uma questão, né, sobre esse conteúdo, né, relacionado ao descritor 10. E nós temos mais um texto. O título agora é Fugindo do Hospital. Certo? Vamos observar o que diz o texto. O visitante vai passando pelo corredor do hospital quando vê o amigo saindo disparado, cheio de tubos, da sala de cirurgia. Aonde é que você vai, rapaz? Tá louco, bicho? Vou cair fora. Mas qual é, rapaz? Uma simples operação de apendicite? Você tira isso de letra. E o paciente? Era o que a enfermeira estava dizendo lá dentro. Uma operaçãozinha de nada, rapaz. Coragem, você tira isso de letra. Vai fundo, homem. Então, por que você está fugindo? Porque ela estava dizendo isso, era para o médico que ia me operar. Então, o texto aqui, né, tem um tom humorístico. Conseguiram compreender, né? É uma situação também de diálogo, né, entre duas pessoas, o visitante e o paciente, né? O visitante pergunta para o paciente que vai correndo ali, né, enlouquecido, para onde é que ele vai, né? E ele diz que vai cair fora. Aí o colega responde, mas é uma simples operação de apendicite, né? É tão simples, você vai tirar isso de letra. E aí ele diz, era isso que a enfermeira estava dizendo, mas ela estava dizendo isso para o médico, né? E o que a gente pressupõe aqui, pessoal? Aí entra a questão dos implícitos, né? Que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né? Aquilo que não está dito claramente, mas que pelo nosso entendimento como leitor nós conseguimos perceber. Significa que o médico ele era iniciante, que ele não tinha tanta experiência em cirurgias, né? Para a enfermeira falar isso para ele, a gente pressupõe que ele estava em início de carreira, né? Era a primeira cirurgia, talvez, que ele estava fazendo, tá? Mas a questão não está cobrando isso, a questão está cobrando sobre o elemento da narrativa, que é o espaço, o lugar onde a história se passa. Em que lugar a história se passa? Na entrada do hospital, na recepção do hospital, no corredor ou na sala de operação? Onde foi que ocorreu esse diálogo entre os personagens? Foi na entrada, na recepção, no corredor, foi na sala de cirurgia? Essa resposta ela também está bem clara, né, pessoal? No corredor do hospital, né? Começa lá no início já dizendo que o visitante vai passando pelo corredor do hospital quando vê o amigo saindo disparado. Então, a resposta correta, letra C. Tenho certeza que vocês acertaram. Vamos continuando agora com o descritor de número 11, tá? Esse descritor, nós vamos estabelecer a relação entre causa e consequência entre as partes e os elementos do texto, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que para a gente compreender esse descritor, é fundamental que nós conheçamos as conjunções, né, que elas vão apresentar várias relações de sentido. Então, se você ainda não lembra, né, sobre as conjunções, faça uma revisão, pesquise, né, para que você possa compreender melhor esse conteúdo. Então, nós podemos estabelecer a causa através de várias palavras, e uma das palavras mais utilizadas para indicar uma causa, um motivo, é a palavra porquê, certo? Então, eu faltei porque eu estava doente. Quando eu digo isso, né, eu estou apresentando o motivo, né, a causa da minha falta. Então, essa palavrinha porque, ela é uma conjunção e serve para apresentar este motivo, esta causa. Assim como ocorre
no exemplo que está aí na tela de vocês, né? Eu não vou fazer janta em casa, já que os meninos foram comer pizza. O já que, ele tem a mesma função do porquê, estabelecer a ideia de causa. Então, eu não vou fazer janta. Qual é a causa? Qual é o motivo? Aí nós temos lá na frente, os meninos foram comer pizza. O já que, ele é o elemento coesivo, né, que liga essas duas orações, estabelecendo o motivo e a causa, tá? Da oração anterior. Temos aqui outro exemplo. Cancelaremos a viagem, visto que com o temporal é mais perigoso. O visto que também tem a mesma função do porquê e do já que dentro do texto. Tá? Nós, às vezes, ficamos habituados a utilizar apenas a palavra porquê, mas nós podemos substituir esse porquê pelo já que, visto que, uma vez que, tá? Vão apresentar a mesma relação de sentido, certo? E nós temos também aqui alguns exemplos relacionados à questão da consequência. Vamos ver aqui. Chegamos em casa tão cansados que nem fizemos o jantar. Então, aqui nós temos um fato, né? Nós temos um motivo e nós temos uma consequência, né? Então, existe essa relação nessa frase. Cansaço é o motivo, né? Nós chegamos em casa cansados. Esse é o motivo que gerou uma consequência, né? Um resultado que está lá na frente. Nem fizemos o jantar. Então, não fazer o jantar é o resultado, né? É a consequência pelo fato de estar cansado. E aí nós temos, fazendo a relação entre essas duas orações, a palavra que, certo? Fazendo a ligação entre a primeira oração e a segunda oração. Vamos ver mais um exemplo. Ela tanto trabalhou que conseguiu comprar seu próprio apartamento. Nós temos aí, ó, tanto que também para estabelecer essa relação de consequência. O trabalho é a causa, né? É o motivo, e comprar o apartamento é a consequência desse trabalho, né? Resultado que ela atingiu, tá? Então, observem direitinho aí. Então, essas relações, pessoal, que eu estou apresentando aqui em formas de frases, né, de exemplos, elas podem estar bem claras dentro do texto. E vocês precisam reconhecer esses elementos para poder identificar essa relação, tá? Entre as partes do texto. Vamos para a questão de número 7, tá? Aqui eu vou cobrar justamente isso de vocês, essa relação de causa e consequência. Vamos ao texto. Moradores de Ilha dos Gatos pedem ajuda para comprar ração. Na ilha de Aoshima, conhecida como a Ilha dos Gatos, ao sul do Japão, quem manda são os felinos. Lá, os bichanos são 6 vezes mais numerosos que pessoas. E a população humana do local é inteiramente responsável pelos cuidados, saúde e bem-estar dos animais. Foi então que uma notícia terrível se espalhou. Por conta de condições climáticas desfavoráveis, a entrega de ração teve que ser suspendida. Como conta o Borend Panda, a ilha não possui lojas de ração ou comida. Todas as compras são feitas por barco, dependendo da necessidade dos cidadãos. E com o clima ruim, os moradores se viram em uma sinuca. A solução, claro, estava na internet. Ao perceberem que as reservas de ração estavam baixando drasticamente, os moradores de Aoshima começaram a fazer pedidos pelo Twitter para que pessoas colaborassem enviando pacotes de ração para a ilha. Poucos dias depois, a cidade estava abarrotada de doações. Os tweets que se seguiram mandavam a mensagem oposta. A ilha pede que os internautas parem de enviar ração, pois já eram suficientes até abril e não havia mais lugar para guardar tantas doações. Muito bem, compreenderam aí o texto, né, sobre a Ilha dos Gatos? Vamos ao enunciado.
De acordo com o texto, a entrega de ração na ilha de Aoshima teve que ser suspensa. Por quê? Vocês observaram que existe aí uma causa, um motivo. Nós vamos identificar nesta questão qual foi o motivo dele não querer mais receber ração na ilha. Vamos ver as alternativas. Letra A, a ilha não possui lojas de ração ou comida. Letra B, as condições climáticas estavam desfavoráveis. Letra C, as reservas de ração estavam baixando drasticamente. Letra D, a ilha possui mais bichanos do que pessoas. Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Repetindo a pergunta. A entrega de ração na ilha de Aoshima teve que ser suspensa porque... Qual é a opção correta? Vamos ver. Porque as condições climáticas estavam desfavoráveis, certo? Essa resposta a gente vai encontrar lá no início do texto, tá? Vamos continuando agora com a questão de número 8, tá? Na questão 8, nós temos o texto A Moda do Futuro. E o texto vai dizer o seguinte: ninguém pode prever se vamos continuar a usar jeans ou se vai aparecer uma nova moda viral por aí. Mas dá para apostar que as roupas do futuro vão ser funcionais. É possível que as calças jeans não tenham mais tamanhos pré-definidos. A empresa londrina Bodymetrics já escaneia o corpo do cliente e faz o jeans perfeito para ele. Sua calça também poderá esquentar sozinha quando estiver frio, ou realizar truques tecnológicos. Quer um exemplo? Japoneses já lançaram um tecido que transforma você em um homem invisível. A ideia até que é simples. Do lado de trás, ele é feito de microcâmeras. Na frente é uma tela. As câmeras enviam a imagem que está atrás da pessoa para a tela que está na frente, tornando-a transparente. Quem sabe a invisibilidade se torne o novo pretinho básico. É uma matéria da revista super interessante, tá? O que é possível dizer aqui? Vamos observar o enunciado. É possível que as calças jeans não tenham mais tamanhos pré-definidos. Por quê? Qual é o motivo? O que vai acontecer, de acordo aí com o texto, que as calças jeans vão deixar de ter a pontuação definida? Letra A, é porque o tecido é feito de microcâmeras. Letra B, é porque as roupas do futuro serão funcionais. Letra C, é porque há empresas que já escaneiam o corpo do cliente. Letra D, é porque elas também poderão esquentar sozinhas quando estiver frio. E aí, qual seria a resposta de vocês? Vamos lá, vamos observar. Porque há empresas que já escaneiam o corpo do cliente, Então, ele diz que vai deixar de existir essa pontuação porque já existem empresas, que o cliente vai lá, já sai com a calça do seu tamanho, funcional, já observando direitinho o corpo de cada cliente. Então, a resposta correta é a alternativa C, ok? Para fechar, nós vamos ver agora o descritor 15, tá? Nós trabalhamos hoje com 4 descritores, o 9, o 10, o 11 e o 15, tá? E o 15, ele vai estar muito relacionado com o que nós falamos também no sábado passado, sobre as relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, certo? Então, para entender esse descritor, para desenvolver essa habilidade, você precisa ter o conhecimento dos advérbios, você precisa ter o conhecimento das conjunções, e dos sentidos que essas palavras estabelecem dentro do texto, porque cada palavrinha dessa aqui, ela vai estabelecer um sentido diferente, Então, nós temos conjunções que vão dar ideia de tempo, nós vamos ter conjunções que vão dar ideia de condição, de causa, e vários outros que vocês, acredito que ao longo aí dos estudos, em língua portuguesa, vocês já devam ter visto, Se não,
é importante, né, revisar esse conteúdo para que vocês possam ter um domínio melhor do descritor 15, tá? Então, nesse descritor, vocês vão ser cobrados sobre as relações de sentido das conjunções, dos advérbios, das preposições e também de outras palavras que estabelecem essa relação entre as partes do texto, que foi o que a gente viu na última aula, tá? Vamos entender melhor aqui no exemplo da questão de número 9. Questão de número 9, o texto é: Trindade terá sistema híbrido, certo? Dependendo das condições climáticas, a energia eólica é muito indicada para regiões de acesso restrito e, por isso, com menores demandas, como as ilhas. Seguindo esta linha, o CEPEL, juntamente com a Eletrobras e a Marinha do Brasil, desenvolve, desde 2005, projeto de instalação de fontes alternativas na ilha de Trindade, no litoral do Espírito Santo. A ideia é implantar um sistema híbrido de energia solar e eólica com capacidade para gerar 120 kW, o suficiente para reduzir de 60 mil para 2 mil litros o consumo anual de óleo diesel na ilha, que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo. Localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira, a ilha de Trindade é estratégica para garantir a extensão territorial do país e, por isso, é ocupada pela Marinha. Mas, para que tenha energia, precisa ser alimentada por óleo diesel, que de 2 em 2 meses chega transportado por barcos em viagem que dura cerca de 4 dias. Daí a grande importância desse projeto, exemplifica Ricardo Dutra, pesquisador do CEPEL. Matéria publicada no Jornal do Brasil. O que é que nós queremos nessa questão? No trecho que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo, nós temos aí, pessoal, a palavra atualmente, que é um advérbio, tá? E aqui eu quero saber qual é a relação lógico-discursiva desse advérbio no texto. Esse advérbio ele está servindo para estabelecer uma relação de quê? De causa, de finalidade, de tempo ou de lugar? Acredito que vocês já acertaram essa resposta, muito fácil, né? Atualmente eu me refiro ao tempo, né? Então a alternativa correta é a letra C, certo? E vamos fechar aqui com a última questão, tá? Café de chocolate e chocolate de café. Leveduras da América do Sul misturadas com cacau da África podem criar novos sabores de chocolate. Mesma coisa para o café. Há quem diga que não dá para viver sem café e chocolate. Se você é uma dessas pessoas, aqui vai uma boa notícia. Um grupo de cientistas da Universidade de Washington está tentando criar novos sabores para essas duas delícias, mas não tem nada a ver com misturar chocolate com leite condensado ou café com canela. O lance é brincar com genética. Há séculos, estes dois produtos são cultivados no mundo todo, em países com clima, relevo e solo muito diferentes. Por isso, existe uma grande diversidade genética entre os grãos de café e entre os cacaus dos vários pontos do globo. Mas essa variação não tem só a ver com as plantas. Ela acontece também porque em ambos os processos de fabricação, uma das etapas mais importantes é a fermentação, feita a partir das leveduras, que foram se adaptando para cada clima. O que a questão vai cobrar da gente? Vocês estão observando, né, pessoal, que na língua portuguesa não dá para fugir do texto, né? Então, é leitura, leitura e muita leitura, tá? Então, na Prova Brasil, cada questão que você vai encontrar vai ter um texto. Não vem a pergunta, não vem o enunciado solto, né, isolado. Esse enunciado ele está relacionado ao conteúdo do texto. Então, se você trabalha com a leitura, se você pratica a leitura todo dia em casa, você não vai ter essa dificuldade, né? Porque quando você compreende o todo do texto, você acerta no enunciado, tá? E o que a questão vai pedir para a gente?
No trecho, se você é uma dessas pessoas, aqui vai uma boa notícia, está no primeiro parágrafo. Nós temos aí o termo se. Se você é uma boa pessoa, né? Essa palavrinha se, ela é uma conjunção. E como conjunção, ela estabelece uma relação de sentido. Que relação seria essa? É de adição? Eu estou usando o se para acrescentar uma informação? É de condição? É de alternância? Ou é de confirmação? Quando nós colocamos esse se, né, é uma possibilidade, é uma condição para que o fato possa acontecer, tá? Então, a alternativa correta, letra B, tá bom? Agora nós iremos para o sorteio, né? Fiquem ligados aí, os alunos que participaram no último sábado, né, estarão aqui na lista para serem premiados. Então, vamos ver aí quem são os sorteados de hoje. Muito bem, já temos aqui os contemplados, né? Jordana Macedo da Silva, da Escola Estevão Ângelo de Souza. Parabéns, Jordana. E a Maria Eliane Santos da Conceição, da Escola Governador Acha, tá bom? Então, são as contempladas de hoje. Deixo aqui o meu recado para que vocês não esqueçam de registrarem a frequência que está aí disponível, tá? No chat e na descrição do vídeo. É importante vocês continuarem interagindo, tá bom? Então, agradeço demais a atenção de vocês, né, que me acompanharam até aqui, tá? Continuem estudando, focados, tá? E até o próximo encontro. Meu abraço. As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço,
Todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-T controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.